Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E o vídeo de hoje eu vou falar de um livro que eu li recentemente, que é Depois das Brasas. Bom, gente, eu quero muito falar pra vocês o que eu achei desse livro, quero contar pra vocês a minha experiência, contar um pouco da sinopse sem spoiler, mas assim, eu confesso pra vocês que eu descobri que é o primeiro livro da autora, então eu tive algumas ressalvas, não por ser o primeiro livro dela, mas porque realmente a gente fica mais criterioso quando a gente começa a ler. E aí eu percebi algumas coisas que eu não estava entendendo, gostando muito, e aí eu percebi por quê. Eu falei, era de ser porque é o primeiro livro, ela ainda tá, né, colocando alguma coisa assim, porque ele virou uma comédia romântica, sessão da tarde, com o passar do tempo. E eu gostei, achei que ela escreve super bem, mas ela dava uns detalhes a mais, gente. Ela escreve bem, então eu percebi, eu falei, gente, tá uma coisa estranha, ela tá dando muito detalhe. Normalmente quem é novo escritor acaba dando muito detalhe já na primeira página. Isso, gente, me incomoda. Não sei se incomoda vocês, mas me incomoda. Eu gosto de um pouquinho de mistério, mas eu gosto depois que você seja mais descritivo, sim. Mas eu achei que ela, sabe, tava explicando demais. E acho que não precisava, mas tudo bem. Acho que ela quis correr também um pouco, né? Porque já no começo acontecem as coisas que eu vou explicar pra vocês. Aqui a gente tem dois casais, sim. O Ison e a Jéssica, né, que é o primeiro casal, e a Brie e o esposo dela, que eu não lembro o nome dele, ele é irrelevante, mentira. E assim, gente, a gente já conhece primeiro o Ison, que eu acho esse nome muito diferente, né? E se eu não estiver pronunciando certo, me perdoem. A gente já conhece o Ison, e o Ison, ele é casado com a Jéssica, e você já percebe no primeiro capítulo que eles estão em crise. Você começa a gostar muito do Ison porque você vê que ele é uma pessoa que está tentando se esforçar para que a Jéssica aceite ele, e você já não tem muita assim facilidade de gostar da Jéssica. E eu percebi isso, e eu acho que foi proposital, né, da autora, né, sobre a personagem. E ela é uma pessoa que ela reclama o tempo todo porque a hipoteca está atrasada. E você vê que ela tem as preocupações, mas você vê que também ela é exigente demais. Que tipo, ela queria ter outra vida com Ison, né? Porque agora eles têm uma filha, a Luna, e ela tá preocupada em perder a casa porque ele tá não desempregado, mas é porque ele vive da música. E é um terreno muito difícil, né, para você conseguir sucesso. Por mais que ele cante bem, por mais que ele faça músicas, ele quer ele mesmo gravar as músicas, ele não quer ser um autor que vende músicas, ela quer que ele venda, quer que ele trabalhe em outras empresas, que ele tenha realmente, né, um sustento, né, que seja realmente que dê para eles conseguirem sobreviver e assim esbanjar. Você percebe que a Jéssica gosta de esbanjar, né? Então você acaba não gostando muito dela, né? E aí você vê, né, o vizinho deles, que são amigos deles desde a faculdade, que é a Brie, o esposo dela, que eu não lembro o nome, como eu falei pra vocês, não lembro mesmo. E a Brie, ela vive um casamento sólido, bom, ela tem 2 filhos, e ela tá bem, ela tá feliz, e ela e o marido dela parece que tem uma química muito grande, mas você também não consegue gostar muito do marido dela. Eu acho que foi muito proposital da autora criar isso, já que acontece um acidente realmente e faz com que você não realmente goste ou se afeiçoe ao casal. Então ela já está preparando realmente o terreno, né? Eu não conseguia gostar dele, né, do marido dela, mesmo vendo que ele venerava a esposa. Eles têm um casamento sólido, eles têm uma estrutura assim, uma empresa, então eles conseguem realmente se manter muito bem. Ela trabalhando às vezes em casa, dando a aval dela, e é uma empresa que ela, né, fundou e o marido cuida. Então você vê que tá tudo bem, tá tudo certinho na vida deles. E aí, para eles tentarem ajudar os amigos deles, né, que tá numa situação meio difícil, nessa crise conjugal, eles combinam uma noite de jogos. Aí eles deixam os filhos dele com a babá, pegam, né, a Luna também, deixa com a babá, e vai os dois para casa, né, da Jéssica e do Ison. E aí chegando lá, eles estão brincando e tudo, se divertindo. Você percebe que tá meio tenso ainda o casal, né? Mesmo na brincadeira fica meio tenso, parece que eles não se entendem, sabe, muito. Mas estão indo, estão levando, estão bebendo, estão fazendo tudo lá, conversando, rindo. E de repente uma explosão. Buf, sério, gente, a casa explode.
E aí você vê pelo olhar do Ison que ele desperta, né? Ele desmaia, ele desperta e ele vê tudo em cinzas. E ele não consegue enxergar nada. E ele lembra que a esposa dele estava do lado dele, então ele olha para o lado e ele vê lá um corpo, então ele pega e vai para fora, sai correndo, desesperado, né? Mas aí quando ele chega lá fora e o vento acaba tirando um pouco da poeira, ele vê que não é a Jéssica, não é a esposa dele, é a Bree. E ele fica assim desesperado, e agora? Só que ele não consegue voltar porque a casa cai e o incêndio está muito forte. E os vizinhos tentam ajudar, não deixam ele voltar, e ele também não consegue voltar, que está em chamas. E a Bree, ela desperta e ela fica com muita raiva dele. Ela já sentia muita raiva dele, né? Porque ela, assim, ela concorda muito com o que a Jéssica fala. Então, como a Jéssica reclamava muito do marido pra ela não gosta muito dele. Ela fala, ai, porque ele tem que ser tão legal com todo mundo, simpático, abraçar, beijar? Porque ele fez isso? Ele deixou meu marido morrer e me deixou? Não, eu não quero, eu quero voltar. E ela joga muita coisa na cara dele, né, gente? Então vocês verem que ele tá passando por uma situação muito difícil, os dois. E eles ficam muito desesperados, né? Muito chato, né? Muito triste. E assim, claro que depois volta, né? Eles voltam pra casa, eles saem do hospital, eles andam machucados. O Weasel foi o que mais ficou machucado, porque ele carregou ela, ele acabou se queimando mais. Então, ele volta muito acabado, muito triste. Só que aí a Bri, ela tenta assim amenizar, porque ela vê que ele é uma pessoa boa, né? Ela fica pensando, poxa, será que a Jéssica tinha razão de ele ser tão ruim? E ele, sabe, tipo, ele nunca tratou ela ruim. Ele só não tinha um emprego fixo. Então ela fica meio com dó dele. Ele fala que ele vai tentar arrumar um emprego agora, que ele perdeu a esposa, ele tá super mal de luto. E o que acontece, gente? Eles acabam indo, né? Ele tá sem a casa explodiu, ele tá com uma filha pequena. Então a Bri fica com muita dó e ela fala, olha, você quer morar aqui comigo por enquanto? Você morar na casa da piscina, eu moro aqui na minha casa normal, até a gente se ajustar, tentar se ajudar, né? Porque nós tínhamos nossos parceiros que eram muito amigos, então vamos tentar se ajudar e tudo. E ele concorda, né? E é muito legal porque ela vai tomar conta da empresa e ele vai praticamente se ababar dos filhos, né, deles, assim, até ele conseguir se recuperar, até ele conseguir realmente construir a casa dele, voltar aos eixos. E você vê muita responsabilidade na vida do Ison e da Bri, muitas mesmo, assim. Eles conseguem se entender. Então acho que isso foi muito proposital da autora, né, isso. E a gente, eu não vou te falar mais coisas porque assim, vai acabar um pouco o suspense, porque a gente descobre depois por que aconteceu o incêndio, a explosão, o que acontece depois na vida deles, eles começam eu gostei dessa parte que a autora ela conseguiu criar sentimentos e não foi rápido, foi aos poucos, assim, praticamente demorou um ano, quase 2 anos de eles convivendo e aceitando morar, ficar lá como amigos e dando super certo e conseguindo se estabelecer. E você vê que a autora fez essa construção bem lenta, mas ao mesmo tempo foi construindo. Foi muito bom. Eu gostei muito dessa parte do romance, de como ela construiu essa relação deles dois. E como eu disse pra vocês, gente, acontece essa tragédia, mas tem sim um porquê. É muito legal porque ela coloca esse suspense, né, na história, além do romance, né? Então você descobre por que a casa explodiu, você descobre o que estava por trás disso, mas ao mesmo tempo, como eu disse pra vocês, tem uma evolução do casal. Então eu não vou falar mais porque realmente tem muitas surpresas. Eu fiquei assim super surpresa, descobrindo algumas coisas que tinham acontecido. Eu já desconfiava, para falar a verdade, de algumas coisas que estavam acontecendo, que eram praticamente segredos, né, escondidos, que são revelados depois, né, da morte do cônjuge deles, né? Então você acaba ficando meio apreensiva, tipo, não acredito que isso aconteceu. Então é muito bom, eu gostei. Mas como eu disse pra vocês, por ser uma escritora nova, sendo os primeiros romances dela, ela foi muito descritiva no começo, até ela começar realmente a encontrar a história, até ela parar um pouco com essa descrição de tudo. Parecia que ela já queria nos entregar a história no começo, de que tudo estava dando errado. Não, eu acho legal quando o escritor ele vai aos poucos falando, calmamente, né? É uma particularidade minha como leitora. Bom, espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esquece de curtir. Um super beijo. Tchau!